Ok, moçada, vamos dar continuidade aí ao estudo, né, de espelhos planos. E eu tenho aqui uma situação aqui para a gente poder analisar, tá? Imagine que você tem um quarto somente seu, certo? E você está com pouco dinheiro e tal, e você quer, né, colocar um espelho plano lá no seu quarto para você poder se ver, né? Quando você estiver arrumado e tal, querendo sair e tal, aí você quer se ver nesse espelho. E você está com pouco dinheiro, tá, pessoal? Você tem que comprar um espelho plano, só que você não pode gastar muito. Então, assim, digamos que você queira saber qual o menor espelho plano para você se ver por completo, né? Para você se ver completamente. Aí você vai chegar lá pro vidraceiro, né? E você vai pedir, poxa, eu preciso de um espelho plano tamanho tal, tá? Digamos que você tenha 2 metros de altura, tá certo? Vamos tentar descobrir qual é o menor espelho plano para essa pessoa se ver, para você poder se ver, se você tiver esses 2 metros de altura aí, tá bom? Então vamos pensar aqui um pouquinho, olha só. Coloquei aqui a seguinte situação, eu coloquei aqui a pessoa, né? Ela está de frente para um espelho grandão e olha só o detalhe, pessoal. Essa pessoa, como ela quer se ver, eu vou desenhar a imagem dela em relação ao espelho. Na realidade, essa é uma dica que, assim, parece ser super óbvia, né? Mas é uma dica importantíssima, tá, pessoal? Aquilo que a pessoa quiser visualizar através do espelho, você deve desenhar a imagem, tá? Uma coisa básica, mas é uma coisa que nem todo mundo lá na hora que pega a questão trava, não sei resolver. É básico. O que você quiser enxergar através de um espelho, você vai desenhar. No caso aqui, ó, a pessoa ela quer se ver, então eu desenhei aqui a imagem da pessoa em relação ao espelho. Coloquei um espelho bem grandão, ó, um espelho plano bem grandão, e nós vamos ver qual é, né, a fração, a parte desse espelho, o pedaço desse espelho que a gente precisa para essa pessoa aí se ver por completo, tá? Se ver completamente. A pessoa está a uma distância X, tá? A pessoa está a uma distância X em relação ao espelho, a imagem dela também está a X em relação ao espelho, tá? Perceba que a altura da pessoa é Hzão e a altura que os olhos da pessoa está em relação ao chão é Hzinho, que isso a gente vai precisar, tá? Outra coisa que eu queria que vocês reparassem aí é o tamanho da cabeça dessa pessoa. Olha o tamanho da cabeça, cara, da pessoa, bicho. É um absurdo aquilo ali, né, cara? Mas tem que ser feito uma pessoa com a cabeça bem grande, tá? Pra gente poder destacar aí a altura que os olhos da pessoa estão em relação ao chão. Tá, pessoal? Então aqui eu fiz a imagem do pobre, o tamanho também da cabeça do miserável, né? Mas tudo bem. Olha só o que vai acontecer. Para a pessoa poder se ver por completo, né? Para a pessoa se ver completamente, o que ela tem que fazer? Ela vai ter que olhar para o topo, né? Para o topo da cabeça, e ela vai ter que olhar para a base, vai ter que olhar para os pés, tá? Então, para a pessoa se ver completamente, ela vai ter que olhar para o topo e vai ter que olhar para os pés. E é o que eu vou fazer aqui, por exemplo, ó. Tá aqui a pessoa. Para ela se ver completamente, ela vai ter que olhar para o topo, né? No caso, ela está olhando para a imagem. Isso aqui, pessoal, era para ser uma reta, tá? Tá ridículo, tá? Mas vamos considerar como uma retinha, tá? Então tá aqui, ó. A pessoa vai ter que olhar para o topo, tá? E aqui ela vai ter que olhar, pessoal, para a base, para os pés. Também era para ser uma reta, viu? Ficou horrível, ridículo, né? E desse espelho grandão que eu coloquei aqui para vocês, ele só vai precisar dessa tripinha bem aqui, ó. Dessa o quê? Tripinha, essa tripinha preta aqui que eu coloquei para vocês, tá? Essa tripinha preta aqui que eu coloquei é o que eu vou chamar de Z. É o menor espelho, né, que a pessoa precisa. Então, deste espelho grandão, né, ele só vai precisar dessa fraçãozinha, deste pedacinho aqui, aquela tripinha preta, né? É o menor espelho para ela poder se ver, tá bom? E eu queria que vocês separassem 2 triângulos ali que apareceram pra gente. A gente vai ter aqui, ó, um triângulo grandão, tá aqui, ó, um triangulão, né, o glão. Aqui, triangulão, ó, beleza, né? E aqui, pessoal, a gente nota que este triangulão aqui, ó, este triângulo grandão, o glão, triangulão, tá? Ele é semelhante a este triangulinho aqui, ó, a este pequenininho aqui, ó. Esses 2 triângulos, eles são o que? Eles são semelhantes. De novo, este triângulo grandão, ó, o triangulão, o glão, né, para os íntimos, tá bom? O glão para os íntimos, ele é semelhante a este triangulinho aqui, ó, ao triangulinho, ao glinho, tá? Pequenininho aqui, ó, tá bom? Os 2 triângulos são semelhantes. Então, o que é que eu vou fazer? Como eu sei que o objeto tem altura H, nós já vimos nas características, né, da imagem do espelho plano, a imagem também vai ter altura Hzão, tá? E aqui agora é só fazer uma semelhança de triângulos. Olha só como é fácil, olha só como é tranquilo, ó. Vai ficar assim a semelhança de triângulos. Z, que é a altura do menor espelho, tamanho do menor espelho. Z está para Hzão, ou seja, base está para base, ó, base está para base. Z está para Hzão, tudo bem? Z está para Hzão. Assim como essa distância aqui, ó, do espelho, do triângulo pequeno, que é X,
tá? Essa distânciazinha x está para essa distância grandona aqui, ó. Quanto é que vale essa distância grandona? 2x, né? 2x. Lembrando que o objeto está a x do espelho, a imagem também está a x do espelho, tá bom? Então eu vou repetir. Z está para Hzão, Z está para Hzão, assim como x no triângulo pequeno está para 2x, ó, 2x no triângulo grande, tá bom? Perceba aqui, ó, você pode cancelar x com x. Se eu quiser passar esse Hzão aqui, ó, para cima, a gente vai chegar à seguinte conclusão, que Z vai ser Hzão sobre 2, Hzão sobre 2, tá, pessoal? Conclusão aqui importante, vamos analisar. Perceba, pessoal, que então a gente chega à seguinte ideia, né, ó, que o menor espelho para a pessoa se ver é a metade da altura da pessoa. Então, se a pessoa tinha 2 metros, né, se a pessoa tem 2 metros de altura, o menor espelho para ela se ver, ela tem que chegar lá para o vidraceiro e pedir, poxa, eu preciso de um espelho, tá? Eu preciso de um espelho de 1 metro de altura, metade da altura dela, tá? Se a pessoa tiver 1,60 m de altura, menor espelho para ela se ver, 80 centímetros. Se a pessoa tiver 1,40 m de altura, menor espelho para ela se ver, 70 centímetros, tá bom? 1 metro de altura, menor espelho, meio metro, tá? Então fica nessa ideia, ó, ideia bacana para a pessoa se ver por completo, menor espelho, metade da altura da pessoa. Aí você pode pensar, não, mas depende da distância que a pessoa está em relação ao espelho. Pessoal, não depende. Depende sim, não depende. Olha aqui, ó. Perceba que a distância que a pessoa está em relação ao espelho, essa distância é cancelada no momento aqui das contas. Então, a distância que a pessoa está para o espelho não influencia, pessoal, não influi absolutamente em nada, tá? Aí, no menor espelho para a pessoa poder se ver. Então, o menor espelho para a pessoa se ver é a metade do tamanho da pessoa, tá? A metade da altura da pessoa. Essa distância aqui que ela está do espelho não influencia porque ela é cancelada. Então, se fosse 5 metros, ia ser cancelado. 15 metros ia ser cancelado. Aquela distância que a pessoa está do espelho, volto a repetir, não influi nas contas da gente, não influi no menor espelho, tá bom? Para a pessoa poder se ver por completo. Aí coloquei aqui uma situação importante, ó. Será que esse espelho, esse menor espelho, né, para aquela pessoa de 2 metros, né? Será que aquele espelho ele pode ficar em qualquer local da parede e a pessoa vai se ver por completo? É lógico que não, né? Na realidade, esse espelho ele tem que estar a uma altura certa em relação ao chão. Aquela borda inferior dele, né, a borda inferior do espelho, tem que estar a uma altura certa em relação ao chão. Senão a pessoa, quando ela for tentar se ver, ela não vai se visualizar. Ela vai visualizar só uma parte ou nada, até dependendo de onde o espelho seja pregado, tá? Então assim, bote uma coisa na sua cabeça. Esse menor espelho, legal, ele é bacana, você vai gastar pouco dinheiro lá na hora que você for mandar fazer, mas tem um detalhe importante, pessoal. Ele tem que ser pregado também na altura certa em relação ao chão. Senão você não vai se ver por completo, tá bom? E como é que a gente faz para achar a altura certa? Eu queria que vocês observassem o seguinte, ó, que essa partezinha aqui preta, ó, eu estou destacando aqui para vocês, isso daqui é a borda inferior do espelho, ó, é a borda inferior do espelho, é a parte inferior do espelho, né, da nossa tripinha. Então, assim, a distância que essa borda inferior tem que estar do chão, essa distância que ela tem que estar do chão, certo? É este pedacinho aqui, ó, que eu vou chamar de Y. Esse pedacinho aqui que eu vou chamar de Y. Então, qual é a distância que a borda inferior tem que estar em relação ao chão? Esse tamanhozinho Y, que eu vou tentar descobrir agora. Perceba, pessoal, que existe aqui, ó, 2 triângulos retângulos, ó, tá aqui um triângulo retângulo, tá, ó, e aqui é outro triângulo retângulo, ó, pegando aqui a pessoa, outro triângulo retângulo. E esses triângulos retângulos, eles são o que? Eles são semelhantes. É só fazer novamente uma semelhança de triângulos, tá bom? Olha só, é só fazer uma semelhança de triângulos. Aí você fala, ah, mas eu não consigo enxergar os 2 triângulos. Então aqui, ó, tá aqui um triângulo retângulo, tá, pequenininho, o glinho, né, o pequenininho. E tá aqui o outro triângulo retângulo, ó, o grandão, ó. Tá aqui o grandão, ó. Tá? O grandão é isso aqui tudo, ó. Tá? Triângulo retângulo também. Os 2 triângulos, eles são semelhantes, tá? Olha só como é que vai ficar aqui a nossa semelhança de triângulos. Você vai fazer aqui a semelhança, vai ficar então assim, ó. Y, que é o do pequenininho, ó, a altura do pequeno, está para a altura do grande, ou seja, Y está para Hzinho, ó, repetindo, Y está para Hzinho. Assim como, quanto é que é a base do pequeno? Ó? A base do pequeno vale X. X está para a base do grande. Quanto é que vale a base do grande? 2x. Vou repetir, tá? Para quem não compreendeu aí, eu vou repetir numa boa para vocês, ó. Y está para Hzinho, ó, para Hzinho, ó, Y está para Hzinho, assim como X, este pedacinho aqui, está para 2x, este pedação, ó, 2x, tá bom? Perceba que novamente você pode cancelar X com X. Se você passar o Hzinho multiplicando, você vai chegar à seguinte ideia, ó. Y ele é igual a Hzinho sobre 2.
Hzinho sobre 2, ok? Hzinho sobre 2. Então, o que é que a gente pode concluir aqui acerca deste resultado que a gente chegou, tá? Que o menor, que a distância em relação ao chão que aquela borda inferior tem que ficar é a metade da distância do olho da pessoa ao chão, tá? A distância do olho da pessoa ao chão vai dar um tamanho. Você pega a metade dessa distância e você prega essa metade da distância aí, você vai tomar ali aquela altura, né? Que você deve colocar o espelho ali na parede. Ou seja, você vai pegar uma trena, tá? E aquela trenazinha você coloca no chão, puxa até aquela menor distância, metade da distância do olho da pessoa ao chão, marca e prega o espelho, tá? Para ficar mais bem entendido aí por vocês, tá? Vamos imaginar a seguinte situação, ó. Essa pessoa de 2 metros, qual o menor espelho para ela se ver? 1 metro, não é assim? Beleza, fácil, tranquilo. Digamos que essa pessoa ela possua uma lapa de testa, tá? De 20 centímetros, tá bom? Digamos que ela tenha uma lapa de testa, tá bom? Respeite a testa, ó, né? Parece uma rapadura. De 20 centímetros, tá bom? Pera aí, se o cara tem 20 centímetros de testa, ele tem 2 metros de altura, 20 centímetros de testa, vamos contar. 2 metros menos 20 centímetros, fica quanto? Isso, 1,80, boa, 1,80. Então a distância do olho da pessoa ao chão vale quanto? 1,80 m, né? 1,80 m, distância do olho ao chão. Qual a altura que o espelho deve ser pregado em relação ao chão? Aí você pega esse 1,80 m e divide por 2. Quanto é que dá? 90 centímetros, não é assim? 1,80 m, que é a distância do olho ao chão, dividido por 2 vai dar 90 centímetros. Então, conclusão, o espelho ele deve ser pregado na parede a 90 centímetros do chão. A 90 centímetros do chão. E olha aqui, pessoal, um detalhe importante. Perceba que a distância que a pessoa está em relação ao espelho não influi novamente, ó, nas contas, tá? Não influi nessa altura que o espelho tem que estar em relação ao chão. Não influi, porque é cancelado. Ó. Novamente o X, que era a distância que a pessoa estava do espelho, esse X ele foi cancelado. Então, conclusão aqui que eu coloquei para vocês, ó. A distância do observador ao espelho não influi no cálculo do menor espelho, né? Para alguém se ver, e nem no cálculo da altura da borda inferior do espelho em relação ao chão. Então aquele X ali não serve de nada, tá? Não vai influenciar absolutamente em nada, tá? Aí no menor espelho. Então vamos só para concluir, só para finalizar, para ver se você realmente entendeu. A pessoa que tem 2 metros de altura, menor espelho para ela se ver, 1 metro de altura, metade da altura dela, tá aqui, ó. Beleza? Metade da altura dela. Tá aqui o Z, menor espelho, metade da altura dela. Qual altura esse espelho deve ser pregado na parede em relação ao chão? A altura que ele deve ficar, que aquela borda inferior deve ficar em relação ao chão, é o quê? A metade da altura dos olhos da pessoa em relação ao chão. A pessoa com 20 centímetros de testa, né? É um animal, né? 20 centímetros de testa, tá? A distância, se ela tem 2 metros de altura, se você descontar os 20 centímetros, tá, de testa, a distância aqui dos olhos da pessoa, tá, em relação ao chão, vai dar 1,80 m, tá bom? 1,80 m. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar metade desse 1,80 m, tá? Metade desse 1,80 m, a gente vai ter aí como a altura que a pessoa deveria pregar, né? O espelho ao chão, esses 90 centímetros que vai dar, tá bom? Tranquilo, fácil. Agora, cuidado, pessoal, essas conclusões que eu tirei aqui com vocês, elas servem para a pessoa se ver por completo, tá? Se ver completamente. Se a pessoa quiser observar, por exemplo, a imagem de um poste, de uma árvore, de uma outra pessoa, de um animal, um rato, seja lá o que diabo for, certo? Seja lá o que for, cara. Para você poder enxergar um outro objeto ou outra coisa assim do tipo, nós devemos pegar, não necessariamente assim, o espelho vai ter que ser a metade do tamanho da pessoa, não, aí é uma outra situação, tá? A situação para a pessoa se ver, sim, metade do tamanho da pessoa, mas para enxergar outro objeto, você vai ter que fazer umas contas, vai ter que analisar direitinho, tá? Aí eu coloquei aqui para vocês, ó, a seguinte ideia. Eu coloquei aqui, por exemplo, uma árvore, tá? De 12 metros de altura. Coloquei aqui uma pessoa que está a 1 metro de um espelho plano, um exemplo aqui para vocês, tá bom? Essa árvore, que é o objeto, ela está a 5 metros do espelho. Ela está a 5 metros do espelho. E o olho da pessoa está a 1,80 m em relação ao chão. Está a 1,80 m em relação ao chão, tá certo? Lembra aquela dica que eu falei para vocês no começo? Aquilo que a pessoa quiser visualizar através do espelho, basta desenhar a imagem. Ela quer se ver nesse caso? Não. Vamos ver o que ele quer aqui, ó. Calcule o tamanho do menor espelho para que a pessoa
para a pessoa enxergar a árvore completamente. Ele não quer se ver, ele quer enxergar a árvore. Então esse espelho não é a metade do tamanho dele. Tira essa ideia da cabeça, tá? Não é a metade, ele não quer se ver, ele quer ver a árvore, tá bom? Ele quer ver a árvore. Então nesse caso, o que a gente vai fazer? A gente vai desenhar aquilo que ele quer ver. Se ele quer ver a árvore, nós vamos desenhar a árvore aqui, ó. Vou colocar a árvorezinha aqui para vocês, ó. Não repare o meu desenho, tá, ó, tá aqui. Vai ficar ridículo, tá, ó, tá aqui, ó, bacana. Tá aqui mais ou menos, ó, tá aqui a árvorezinha. A árvore ela possui 12 metros, né, ó, tá aqui, ó, 12 metros, é a altura da miserável. Tá aqui, bacana, show de bola. Perceba que a árvore está a 5 metros do espelho. Então a imagem dela também está a 5 metros do espelho, ó. A imagenzinha também vai estar o quê? A 5 metros do espelho, beleza? Fácil, tranquilo. Tá aqui a pessoa quer visualizar a árvore, só que ele quer saber o menor espelho para ela poder visualizar a árvore. O que a gente vai fazer? Vamos traçar duas retas, saindo ali dos olhos da pessoa, passando, né, o topo da árvore e pelo chão, né? Uma vez que a pessoa quer visualizar a árvore, ele vai ter que olhar para o topo e depois vai ter que olhar para o chão. Então a gente vai traçar as duas retas, ó. Tá aqui a primeira reta, passando aí pelo topo. Não tem nada de reto, mas disfarça, aceita aí, viu, por favor. E tá aqui a outra reta, ó, passando aqui pelo chão, pela base, né? Uma passando pelo topo, outra passando pela base, tá beleza? Perceba, ó, desse espelho grandão que eu coloquei para vocês, eu só vou precisar dessa tripinha aqui, ó, dessa tripinha preta Z, tá bom? Deste Z. Este aí vai ser o menor espelho. E logicamente como você já viu a ideia para a pessoa se ver, você já sabe que ali a gente vai ter uma semelhança de triângulos, ó. Tá aqui o triângulo pequenininho, o glimo, ele é semelhante ao triângulo grande, ó, é semelhante ao glão, ó, tá aqui o glão. Tá aqui o glão. Tudo bem? Beleza, bacana. É só fazer a semelhança de triângulos, não tem errada, tá, pessoal? Então vai ficar assim, ó, vamos lá, fazer aqui nossa semelhança de triângulos. Z, né, está para quanto? Ó, está para 12, ó, esta base está para esta base, ó, Z está para 12. Z está para 12. Assim como, quanto é que vale essa distância aqui, ó, do triângulo pequeno? Ó? A distância do triângulo pequeno vale 1. 1 está para essa distância aqui, pessoal, do triângulo grande. Ó. Quanto é que vale essa distância aqui do triângulo grande? Ó, 5 mais 1, tá bom? Ó, 5 mais 1. Esse pedaço todo aqui, ó, triângulo grande. Cuidado para não achar que é só 5, viu? Tá errado. 5 mais 1, ó. Então você vai colocar aqui 6, tá bom? 6. Aqui você pode cortar o 6 com o 12, aqui ficam 2. Passa o 2 multiplicando. Quanto é que vale Z? Z vale 2 metros, tá? Z vale 2 metros. Então aquela pessoa, naquela posição que ela se encontra em relação ao espelho, né, ela precisa de um espelho de pelo menos 2 metros, tá, para ela poder visualizar aquela árvore completamente, tá bom? Um espelho de pelo menos 2 metros para poder visualizar a árvore completamente. Aí eu já sei que você está se perguntando aí, poxa, este espelho, será que ele pode ficar em qualquer local? Claro que não, né, pessoal? Esse espelho ele tem que ficar a uma altura certa em relação ao chão. Como é que a gente faz para determinar essa altura certa? Não é a metade da distância do olho da pessoa em relação ao chão, não. Isso aí é para a pessoa se ver, galera, tá? Aqui ele não está querendo se ver, ele quer ver a árvore, tá bom? Então o que a gente vai fazer? É só a gente analisar aqui, ó, perceba que essa aqui é a borda inferior do espelho, e essa borda inferior do espelho, ela está a uma certa distância em relação ao chão, que é o que ele quer saber. Então a gente vai pegar, ó, eu vou chamar aqui essa tripinha vermelha eu vou chamar de Y. Ele quer saber quanto é que vale esse Y. Logicamente, nós temos dois triângulos retângulos, né, semelhantes. Está aqui o primeiro, ó, triangulinho, pequenininho, tá bom? Ele é semelhante a este triângulo retângulo aqui, ó, o preto, ó. Semelhante ao triângulo retângulo preto, ó. Beleza? Os dois são semelhantes. Se os dois são semelhantes, basta fazer uma semelhançazinha de triângulo, ó, na maior tranquilidade, a questão ela vai acabar. Olha só como é que vai ficar aqui, ó. Quanto é que vale essa base aqui do pequenininho, ó? Desculpa, essa altura do pequenininho? Y. Vou fazer então, Y está para 1,8, ó, Y está para 1,8, tá, ó, tá aqui, ó, Y está para 1,8. Assim como, quanto é que vale essa base do pequeno? Me diz aí, base do pequeno, 5, né? 5 está para, quanto é que vale a base do grande? A base do grande é isso aqui tudo, ó, pessoal, é isso aqui tudo. Quanto é que vale isso daqui? 5 mais 1, 5 mais 1, 6, tá bom? Vou repetir. Y está para 1,8, assim como a base do pequeno, 5, está para a base do grande, soma mais um aqui, ó, 6, está para 6, está aqui, ó. Perceba, pessoal, que eu posso passar aqui, ó,
este 1,8 multiplicando. Então vai ficar assim, ó. Y é igual a 5 vezes 1,8 sobre 6. Não é assim? Ó, passei 1,8 multiplicando, 5 vezes 1,8 sobre 6. Se você quiser cancelar 1,8 com 6, aqui vai dar quanto? Ó? 1,8 dividido por 6, 0,3. 5 vezes 0,3, 1,5, tá? 1,5. Então fica y igual a 1,5, 1,5 m. É a altura que este espelho deve ser pregado em relação ao chão, né? A altura que o espelho, a borda inferior, está em relação ao chão, para que essa pessoa consiga ver completamente aquela árvore, tá? Então vamos tirar aqui uma conclusão importantíssima, tá, pessoal? Menor espelho para a pessoa se ver. Para a pessoa se ver, metade da altura da pessoa. A altura que esse espelho deve ser pregado em relação ao chão. Metade da distância do olho da pessoa em relação ao chão, tá? Aí agora aqui, menor espelho para a pessoa enxergar qualquer outro objeto. A gente não tem uma fórmula pronta. Você vai ter que fazer a semelhança de triângulos. E para isso eu tenho aquela dica que eu dei para vocês no começo. Aquilo que a pessoa quiser enxergar através do espelho, tá? Desenhe a imagem daquilo, tá? Desenhe a imagem, trace duas retas passando uma pelo topo, outra pela base. Você vai ter dois triângulos semelhantes, aí fica, ó, bem facinho para você, tá bom? Ótimo, espero que vocês tenham entendido. Continue assistindo as nossas aulas aí de óptica, tá? Vamos lá então, obrigado pela atenção, vamos lá, valeu!